Boa noite a todos. Vamos fazer a leitura para preparar o nosso ambiente do livro Seara dos Médiuns, baseado na questão 160 do Livro dos Médiuns. Aviso, chegada e entendimento. A intervenção franca do plano espiritual no plano físico pode ser admitida no conceito popular como embaixada portadora de metas decisivas a definir-se em 3 períodos essenciais: aviso, chegada e entendimento. De Swedenborg a Andrew Jackson Davis, surpreendemos a mediunidade ativa sob as ordens da esfera superior, no aviso da renovação necessária. E se pequenas disparidades são registradas no verbo dos obreiros em serviço, é justo lembrar que na interpretação da realidade, quanto na interpretação da música, a expressão isolada varia conforme as peculiaridades do instrumento. Em 1848, no vilarejo de Hydesville, inicia-se publicamente a chegada dos comandos da sobrevivência. Os emissários desencarnados, quais familiares há muito tempo ausentes da própria casa, alcançam a moradia terrestre, batendo freneticamente à porta. Na residência dos Fox, não faltam nem mesmo as palmas de quem chega e de quem recepciona entre a menina Kate e o espírito Charles Rosna, baseando-se em pancadas os rudimentos da linguagem primitiva entre os 2 planos. Desde então, embora as dificuldades morais de muitos dos trabalhadores humanos reencarnados no círculo terrestre começam a operar diversas comissões mediúnicas, chamando pacificamente a atenção da Terra. Os fenômenos físicos por Daniel Home e pelos irmãos Davenport, por Florence Cook e por Eusápia, tanto quanto através de outros medianeiros, falam à aristocracia do poder e da inteligência em palácios e laboratórios, agitando salões de lazer e as preocupações da imprensa. Aos ruídos da visitação invisível, misturam-se os ruídos de opinião. Ouvem-se batidas surpreendentes, aqui e ali. Mãos luminosas acenam por toda parte. Vozes ressoam entre lábios selados. Mensagens rápidas são transmitidas de maneira direta e entidades materializam-se ante os experimentadores tomados de assombro. Entretanto, a obra do entendimento é encetada por Allan Kardec, que esclarece a posição da doutrina e do fenômeno, como quem separa o trigo da vestimenta de palha, estabelecendo rumos, criando obrigações e definindo responsabilidades. Mas com toda essa edificação espiritual, obedece à cronologia da mente, ainda hoje encontramos milhares de pessoas na fase do aviso e milhares de outras na fase da chegada, entre a esperança e a convicção. Quanto a nós, que nos achamos na fase do entendimento, saibamos concretizar os princípios da fraternidade e espargir o socorro moral em benefício da consciência, estendendo a luz no coração do povo, porquanto o plano espiritual atinge o plano físico em cumprimento das promessas do Cristo, de modo a reunir todas as criaturas na lei do bem e habilitá-las convenientemente para a continuidade do serviço de hoje no grande futuro ou no grande além ante a vida maior. Oremos a Deus, Senhor da vida, nosso Pai, para que junto do seu regaço de amor possamos acerenar os nossos corações. Muitas vezes cansados, sofrido
outras vezes em busca de respostas, algumas vezes cheios de esperança. Estamos aqui, Pai, mais uma vez, juntos, estabelecendo laços de amor, de fraternidade entre todos nós. E por que não dizer também com todos aqueles irmãos nossos desencarnados que compartilham conosco deste aprendizado, deste ensinamento. Que todos nós possamos, nessa sintonia de amor, em busca do conhecimento, conhecimento das leis espirituais, para que através deles possamos viver com maior fraternidade, com maior respeito, com mais ética entre as criaturas com as quais dividimos a nossa experiência reencarnatória. Abençoe mais uma vez a nossa noite de hoje, o nosso estudo, e que possamos todos estarmos dispostos ao aprendizado. Abençoe-nos sempre. Que assim seja. Boa noite, gente. Para a gente ficar mais tranquilo, sem preocupação, vamos desligando o celular, porque às vezes a gente esquece de desligar e a gente está no meio do estudo e atrapalha a gente, né? Então, quem não desligou ainda, que possa desligar, que fica mais fácil. Nós vamos estudar hoje a unidade teórica 4, comunicação com os espíritos. E nós fizemos 7 grupos e vamos estudar o livro dos médiuns. O grupo 1 aqui embaixo, o 2 na cozinha e o 3, 4, 5, 6, 7 em cima. Depois a gente retorna para fazer o painel, certo? Podemos ir. Já. Gente, então vamos lá. Não tem livro, é papel. Gente, então vamos lá para o painel. O grupo 1 estudou a apostila do Cohen 1, aquela apostila grandona. A primeira sessão teórica, mediunidade através dos tempos. Eles estudaram na apostila. Quem é o grupo 1? O senhor pode vir. Você vai? Então vem. Aí, Priscila. Boa noite. Então, gente, nós estudamos aqui a mediunidade através dos tempos, onde aqui a gente viu que a mediunidade, ela existe desde lá dos primórdios, né? Desde 2000 anos antes de Cristo. Naquele tempo, as pessoas já manifestavam
o fenômeno da mediunidade. Porém, essas pessoas que eram dedicadas aos estudos religiosos, que tinham esses poderes, vamos dizer assim, entre aspas, eles eram vistos mesmo como pessoas poderosas. E eram os responsáveis pela orientação religiosa de toda a massa, dos governantes, de todas as pessoas da época. E eles eram sempre vistos como pessoas diferentes, como pessoas de poder, pessoas que mereciam respeito. Só que, ao mesmo tempo, os sacerdotes do Egito, eles costumavam utilizar dessa prática da mediunidade maliciosamente, com mágicas, com coisas que não eram bem vistas. Então, na época, o Moisés até chegou a proibir a prática da mediunidade. Só que o que acontece? Aí chegou o século XIX, com as irmãs Fox, que foi o fenômeno das mesas girantes, que aconteceu nos Estados Unidos, que foi, assim, um marco na história de todo o espiritismo, né? Que naquela época, o que aconteceu? As irmãs, elas tinham 13 e 14 anos, se não me engano, respectivamente, assim, as duas. E ela... 11 e 14, obrigada. 11 e 14 anos, e elas começaram, através da... Elas não eram espíritas, elas eram metodistas, e como elas tinham mediunidade, começou a acontecer aquelas coisas dos objetos da mesa girar, né? E através de movimentos, eles respondiam perguntas que eram feitas tanto verbalmente como só em pensamento. Então, assim, o pessoal começou a falar, gente, mas como assim? As mesas conseguem responder até o que a gente está pensando? Através desse movimento, existe alguma coisa, alguma inteligência. Né? Então, assim, foi um marco, naquela época foi um marco, e foi quando a mediunidade passou a ser visto como um fenômeno científico e... Foi religioso também, naquela época? Mais científico, né? Mais científico. Então, assim, a partir daquele momento, o pessoal, eles puderam, assim, comprovar que realmente existia alguma comunicação dos mundos, dos mortos com os vivos. E foi aí que Kardec, no Livro dos Médiuns, começou os questionamentos. Mas se pode comunicar com o objeto, vamos dizer, as mesas giratórias, por que não pode comunicar com o ser humano? Será que as pessoas que já conviveram aqui na Terra, que já teve sentimento, afeição, amor por nós, será que eles não têm vontade de estar perto de nós novamente? Será que se eles estão perto da gente, eles não têm vontade de se comunicar? Será que se eles não têm vontade de se comunicar, eles não conseguem, de repente, utilizar do nosso corpo para escrever e passar alguma mensagem? Será que eles não têm... Será que isso não é possível? Aí foi onde ele desafiou. Quem que conseguisse provar que isso não aconteceria, foi meio que um desafio que ele fez, né? Quem conseguisse... Um estudo, Eu vi que foi meio que... Mas foi um estudo. Quem conseguisse... Gente, vamos porque... Ele foi meio mais ou menos assim. Será que a gente consegue provar que isso não existe? Né? Então, assim, foi aí que surgiu o fenômeno da mediunidade. O que aqui fala, teoricamente, o que é o fenômeno da mediunidade? Deixa eu pegar aqui para ficar mais claro. Aqui fala, a mediunidade é uma faculdade natural da criatura humana e sempre existiu. São vários os relatos da história de todos os povos. Para que o homem não se perca pelo materialismo ou pela fantasia religiosa, vieram os espíritos através da mediunidade, testemunhar que o espírito é imortal, sujeito a uma evolução permanente, realizada através das reencarnações que se repetem nos incontáveis mundos habitados e que o universo se acha regido por leis sábias de Deus. Aí aqui fala assim também, os fenômenos de Hydesville, através das irmãs Fox, que foram os fenômenos das cadeiras, das mesas girantes, têm um significado histórico do início da nova era, a era do espiritismo. Ficou claro, gente? Deu para entender? Obrigada. Gente, então, a gente viu aqui que foi bem uma síntese mesmo, né? Uma síntese de que a mediunidade, ela é
natural no ser, na criatura. Desde que o homem se tornou homem, esse conceito de comunicação, de deuses, de pitonisas, tudo isso já acontece. Essa ideia de que o espírito é imortal, de que existe Deus, de que existe essa comunicação, já existe. Agora, a mediunidade tal qual a gente conhece no espiritismo, ela surgiu mesmo com Kardec. Através dessa observação que ele fez, uma experimentação mesmo científica, que ele viu essa mesa girando e ele falou assim, uma mesa sozinha não gira. Né? Deve ter alguma coisa por trás disso. E a partir daí ele começou a lançar teorias, né? E foram essas teorias que ele imaginava, as pessoas foram desmentindo e ele foi tentando comprovar. Ele foi trazendo cada uma teoria que as pessoas traziam, por exemplo, quando a mesa estalava. Então, algumas pessoas que não acreditavam que era a mesa que estava estalando através dos espíritos, diziam que era o músculo da perna, tal. Aí o Kardec dizia que da impossibilidade de acontecer isso por causa daquilo. Então, foi uma observação que ele fez e um estudo científico mesmo. Ele propunha as teorias, tentava fazer a prova, as pessoas refutavam, ele buscava explicar. Então, foi por conta disso que surgiu esse termo mediunidade e espiritismo, surgiu com Kardec. Mas a faculdade dessa comunicação existe desde todo o sempre. Né? Então, agora o grupo 2, gente, vamos estudar o fenômeno de efeitos materiais, físicos ou objetivos. Ou seja, efeitos que a gente enxerga, né? O movimento da mesa, a batida. Por que fala objetivo? Porque a gente enxerga ali, a gente está vendo. Objetivamente a gente enxerga tudo isso. Alô? Tá dando para ouvir aí? Tá. Que os efluentes de Jesus nos acompanhem. A existência do Espírito é irrefutável, que agem tranquilamente sobre a matéria. A manifestação não se dá somente por vontade do Espírito, há necessidade da ação do médium. O fluido cósmico universal é a princípio elementar de todas as coisas. A sua simplicidade absoluta está ligada aos espíritos puros. No nosso mundo, ele se acha modificado para atender a necessidade do campo material terreno. Esse fluido anima apenas a matéria, o pensamento não. O espírito pode produzir movimento de um corpo sólido, combinando o fluido cósmico universal com o fluido do médium, vinculado a esse efeito, ou seja, o ectoplasma. A densidade do perispírito depende da condição do espírito e do mundo em que vive. Os espíritos de baixa condição preservam as ilusões da vida terrestre. O perispírito é para o espírito o que o corpo é para o homem, o que os torna os espíritos inferiores mais aptos à manifestação física. O espírito é a causa do efeito físico, o fluido o instrumento. O espírito apenas dá o impulso ao fluido. Só isso. Certo, foi ótimo. Objetivo, exato. Então aqui vocês percebam que a gente pega só uns trechos, às vezes fica meio estranho. O Kardec, então, na primeira parte, ele tenta mostrar para a gente que existe o espírito. Uma vez que ele prova isso, existe o espírito existe, a gente é eterno, pré-existe, sobrevive à morte, tudo bem. Depois ele prova que a gente pode se comunicar, que a gente pode entrar em contato, o mundo extracorpóreo pode entrar em contato com o mundo físico. Né? De que forma que foi a primeira coisa que ele observou? As manifestações físicas ou objetivas, que era o movimento da mesa, o barulho. Aí o amigo companheiro falou de que forma que o espírito faz isso. O espírito pegava na mão, a mesinha na mão e levantava a mesinha? Não, ele combinava o fluido dele, do perispírito dele, espírito desencarnado, o fluido do perispírito do médium, que precisa do médium, e o fluido cósmico universal faz uma composição mental e ele reveste a mesa, ou o que seja que ele quer,
com aquele fluido, interpenetra esse fluido na matéria, e essa matéria, pela força do pensamento do espírito que quer mexer a mesa mexe. Então não é com a mão, é com a mente que ele consegue fazer isso. Então a gente tem que ter sempre um médium. Tem que ter o espírito que quer mexer. E tem que ter o fluido cósmico universal, que é toda essa energia que está por aí. Às vezes, o médium o espírito pode se servir de um médium inconsciente. Sempre tem que ter o médium, mas às vezes o médium não sabe que está sendo aproveitado o fluido dele. Então, às vezes, ele é médium que não está sabendo. Então, lá no fundo da sala tem uma pessoa que é médium de efeito físico e não sabe. E o espírito aproveita daquele fluido dele para poder mexer a mesa sem que ele saiba. Então, às vezes, a gente percebe muito isso numa casa, quando a gente vê falar que está acontecendo movimentação, efeito material, que naquela casa, mas não tem ninguém médium aqui, é até de outra religião, não gosta disso, né? Mas certamente naquela casa tem uma criatura que tem essa característica de ela produzir e exteriorizar mais o fluido vital, né? O ectoplasma, o fluido, para que o espírito possa trabalhar. E às vezes nem só na casa, às vezes na redondeza também pode acontecer. Então, sempre tem que ter o médium, mesmo que seja de forma inconsciente. Isso é importante que a gente saiba. E sempre é de perispírito para perispírito, mais a combinação do fluido cósmico universal. Bom, estudando das manifestações físicas, nós vamos estudar a bicorporeidade e a transfiguração, que é o grupo 3. Boa noite. Ixi, tomei choque aqui. Boa noite. Pegadinha do microfone, né? Bom, eu vou falar então da bicorporeidade e da transfiguração, que são dois fenômenos mediúnicos, tá certo? A bicorporeidade, o que ela é? Basicamente, dois corpos, tá certo? Então é quando uma pessoa está realmente em um lugar, o corpo dela está situado em um lugar, mas ela aparece em outra região, em outro lugar, às vezes a uma distância de quilômetros e quilômetros e quilômetros, tá certo? Esse é o fenômeno. Como isso acontece? Acontece da seguinte maneira. O corpo real, orgânico, vivo, é um só. É aquele que tem mesmo a pessoa e tal. O segundo corpo, o bicorpóreo que aparece, geralmente não. O que ele é? Ele é o perispírito dessa pessoa, tangível às vezes, em muitos momentos, e visível para outras pessoas. Tá certo? Então a bicorporeidade é exatamente esse fenômeno que acontece através do deslocamento, vamos dizer assim, do perispírito. É importante dizer que algumas pessoas questionam: o que acontece? A alma da pessoa se divide? O espírito da pessoa se divide? Não. A alma não se divide. É apenas o perispírito que vai, né, que se desloca para aquele local. Tá certo? E o segundo fenômeno é a transfiguração. O que é esse fenômeno? É o fenômeno de transformação de uma pessoa. A pessoa, ela literalmente é transformada. O corpo da pessoa muda, a voz da pessoa muda, o jeito da pessoa falar muda tudo. Inclusive até o peso da pessoa muda. Quer dizer, né, se eu sou, né, o Edson Max está aqui, né, eu peso X, né? Nem sei quanto que eu estou pesando. Quanto que eu estou pesando, meu amor? 67, acho. E aí, de repente, aconteceu a transfiguração comigo de uma criança. Vai acontecer o seguinte: eu vou mudar, o meu perfil vai mudar, o meu rosto vai mudar, minha voz vai mudar, tudo vai mudar, inclusive o meu peso. Vai lá para os, sei lá, para os 30 quilos. Né? Então, esse é o fenômeno da transfiguração. Isso acontece? Acontece. É muito raro, mas acontece. Como isso acontece? Através do seguinte: o perispírito da pessoa, ela se mescla, mais ou menos, mesclar, sei lá, palavras, né? Ela meio que se funde a outro espírito, né? O exemplo que o livro dá é exatamente uma pessoa morta, então ela se envolve, né? Ela se mistura ali
com outro espírito, fazendo com que apareça essa transfiguração. A pessoa, né, mude sua forma física e todos os seus trejeitos. Tá certo? O exemplo que o livro dá é um exemplo muito interessante, que é de uma menininha, que o irmão dela havia falecido, e acontece, então, de muitas vezes ela se transformar no irmão. Né? Ela se transfigurava no próprio irmão. E, inclusive, com ela que fizeram o teste. Mudava o perfil dela, o físico dela, a voz dela, e, inclusive, mudava o peso dela também. Tá certo? Isso. Obrigado. Gente, esse assunto aí é muito interessante, que ele é assim, a gente fica pensando, mas como é que pode acontecer uma coisa dessa? Esse tipo que ele falou de transfiguração é muito difícil de acontecer, não é qualquer esquina que a gente encontra. A gente tem quem gosta de internet, que é mais simples, mas é muito interessante de se ver. A gente vê uma transfiguração parcial, vamos dizer assim. A gente percebe no YouTube, se você puser lá, Divaldo Pereira Franco recebe Bezerra de Menezes, você põe lá no YouTube. Então, num congresso, o Divaldo ele vai receber o espírito do Dr. Bezerra. Então, ele começa, a gente observa bem o Divaldo, ele está bem focado na câmera, a gente percebe, e ele começa a falar, com a voz do Divaldo mesmo. De repente, a voz dele vai se modificando, e a voz dele vai tornando assim meia trêmula, como uma voz de uma pessoa mais idosa, o corpo vai se encurvando, e a gente tem a nítida sensação que a gente vai ver que é outra pessoa. Apesar dos traços ser o mesmo, mas a expressão do rosto é outra expressão. Então, essa não é uma transfiguração total, mas é uma parcial, é muito interessante de se ver. Quem tiver possibilidade de ver é muito interessante. Isso. Uhum. 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 Então, gente, a gente percebe que existe esse tipo, mas a gente pode até observar. A gente mesmo se transfigura, né? Às vezes, quando a gente está com raiva, a gente não vira bicho, né? Que a gente fala, vira bicho. A gente se transfigura de raiva, de dor, né? Então, isso é mais fácil da gente entender. Agora, essa transfiguração a que o Edson estava falando é muito interessante, que é o seguinte, é pela propriedade do perispírito, tanto do encarnado quanto do desencarnado. Então, o perispírito do encarnado, ele tem as mesmas características de penetrabilidade, opacidade, ele se desdobra. Então, o que acontece? O perispírito do encarnado, ele se desdobra um pouco, passa do espaço do corpo físico, se torna opaco, tampando, né, vamos dizer, fazendo como se fosse um manto de invisibilidade, e o espírito que quer se transfigurar, ele se projeta nessa, como se fosse uma tela, né, se projeta ali, naquele perispírito opaco, e tem essa transformação. Então, a gente vê, a criatura enxerga o outro espírito como que se tivesse sido projetado. É lógico que isso aí são só analogias, mas é pela característica do perispírito que a gente consegue fazer isso. Aí você falou da mudança de peso. Essa daí nós vamos ter que ficar devendo, gente. Porque eu tentei estudar hoje à tarde como é que é possível mudar o peso, né? Até que ganhar a gente consegue entender, mas perder é mais complicado. Então, nós vamos ter um aprofundamento, então nós vamos estudar mais e a gente vai explicar para vocês como é que a gente consegue essa perda de peso, porque foi explicado no livro, e tem o William Crookes que fazia essas materializações, essas experiências, e ele explica muito bem. Então, esse a gente vai ficar devendo do peso, mas existe essa possibilidade. E quem tiver também vontade de estudar e nos ajudar, traga para a gente também esses subsídios. O Léo quer falar alguma coisa.
Tá certo. É porque no Livro dos Espíritos ele conta para a gente uma experiência física mesmo, de uma campânula de ar, porque até fisicamente, na física, a gente consegue fazer essa perda de peso, sabe? Então a gente precisa, como eu entendo muito pouco de física, eu preciso ler isso aí, e se alguém tiver mais facilidade de ler também essa parte, a gente vê. Tá logo depois. Vamos lá. Agora o grupo 4, tiptologia, voz direta e transporte. Tiptologia é o barulhinho, né, gente? É bater, a pancada, fazer um código através de pancada. Nossa Senhora. Vou tomar choque, né? Boa noite. Basicamente, o que a gente estudou foi tiptologia, semantologia, pneumatofonia e transporte. Esses foram os itens que a gente estudou. E eu vou falar, eu defini bem para ficar bem simples para entender do que a gente estudou. A tiptologia é o que a Silvia acabou de falar. É a comunicação através de pancadas, né? De toques nas mesas, paredes, enfim. A sematologia é através de linguagem de sinais, que também era usada com as mesas, no caso, na época de Allan Kardec, né? A mesa ela ia até você, ou ela inclinava de acordo como referência, ou ela era jogada contra alguma coisa, de acordo com a intenção do espírito, né? A pneumatofonia é uma comunicação direta. Ela tem base inteligente, por exemplo, não é qualquer som que você ouve, um ruído, um zunido. Ela tem base inteligente, são palavras ou frases até completas, né? Que se ouve. Isso tanto externo, um grupo todo pode ouvir, ou internamente você ouve isso, entendeu? Então, como já foi falado em outras vezes, é preciso de muito estudo para você saber diferenciar o que é uma comunicação do que é um sentimento, ou alguma coisa interna, entendeu? Inclusive, tanto com todos os itens aqui falados, você saber diferenciar do que é um zunido, ou do que é um toque, ou um estralo referente à temperatura de uma madeira, para você não confundir com uma batida ou com um toque, e sempre estudar para saber discernir mesmo. E o transporte, a gente não chegou a completar o estudo, mas o pouco que a gente estudou, o transporte ele não é uma materialização. Ele é de um objeto que já existe, né? Como toda manifestação, ela é necessária necessário o fluido vital de um médium. Ele transporta um objeto material que já existe para outro lugar, usando o fluido vital desse médium, né? Ele não é uma coisa, surge uma folha do nada, ou uma materialização mesmo, né? É só o transporte de um objeto que já existe. É isso mesmo? Obrigado. Gente, então vocês perceberam que, de novo, é a mesma lei dos perispíritos, né? Que se combinam, e mais o fluido vital. Tanto para fazer a tiptologia, que é os sinais, as batidinhas, a sematologia, que é o movimento da mesa, mas também aquele, se der uma pancada é sim, duas pancadas é não, né? Então, quer dizer, ele bota sinais para que a mesa possa dar. Pneumatofonia, esse nomão enorme assim, é voz direta, quer dizer, a voz se forma no ambiente, não existe médium para falar nada. De repente a gente ouve uma voz falando diretamente. Então essa é pneumatofonia, né? E o transporte, que traz lá uma coisa já existente. O transporte é interessante
como que é feito também, de novo, com o perispírito. O perispírito do espírito, que quer trazer alguma coisa, ele pega o fluido vital do encarnado e manipula de tal forma que ele pega aquele objeto que ele quer transformar, ele modifica as moléculas e esconde dentro do perispírito dele. Ele faz essa modificação porque a gente sabe que matéria nada mais é que energia em movimento. Então, ele expande essas moléculas e ele esconde esse objeto que ele quer trazer, traz até na mesa e depois ele faz ele visível. Então, é uma coisa que já existe. Tem uma célebre história do Dr. Bezerra, né? O Dr. Bezerra, espírito, tinha uma criança doente na cidade, foi tomar o passe lá na casa espírita, e o Dr. Bezerra de Menezes disse que a criança precisaria de um medicamento. O farmacêutico da pequena cidade não estava presente, não tinha como abrir a farmácia. O Dr. Bezerra simplesmente não disse nada, mas daí alguns minutinhos apareceu o medicamento em cima da mesa para a criança pudesse tomar. Aí o Dr. Bezerra explicou para o pessoal do centro espírita: vocês vão na farmácia do seu José, na estante da esquerda, explicou onde está faltando um medicamento. É esse medicamento que eu tirei de lá e trouxe para cá. Vocês paguem o seu José, porque senão ele vai fazer falta para ele, é um roubo, não pode acontecer. Então, na história do Dr. Bezerra tem isso. Então, e é dificílimo de ser feito, então tem que ser espírita. É isso. Isso no filme, exato. Agora, gente, o grupo 5, fenômenos intelectuais. Boa noite, gente. Então, a gente vai continuar um pouquinho falando das mesas girantes, né? Então, esses fenômenos, essas manifestações, eles perceberam que elas não eram apenas físicas, elas tinham uma resposta inteligente. Então, eles continuaram a pesquisar de onde vinha essa resposta inteligente. As mesas respondiam às perguntas de acordo com o que era sugerido pelos assistentes, né? A dificuldade era explicar de onde vinha a inteligência. Então, no início, eles acharam que fosse o médium ou um dos assistentes que dava a pancada na mesa. Depois, eles pensaram que era o pensamento de cada um deles que agia. E, finalmente, eles chegaram à conclusão de que era uma outra inteligência, não era a inteligência dessas pessoas, né? Era a inteligência de um outro ser. Pois entre eles ali, eles constataram isso, que lá ninguém conhecia alguns fatos relatados ou até alguns idiomas que apareciam, né? As pessoas não conheciam aquilo. Então, aperfeiçoou-se a arte de comunicar por pancadas alfabéticas, usando letras, né? Mas o meio era sempre muito demorado. Entre outras revelações do mundo espiritual, surgiu a comunicação pela escrita. As primeiras comunicações pela escrita desse gênero, elas surgiram adaptando-se um lápis ao pé de uma mesa levinha, né? Pousada sobre uma folha de papel. Mas depois eles viram que podiam diminuir o peso desse objeto. Então eles colocaram cestas, depois caixas de papelão e, enfim, eles colocaram pranchetas. E aí eles perceberam que não precisavam de nenhum desses objetos, né? Bastava o médium segurar o lápis, pois ele escreveria sobre o impulso dado pelo espírito. Tá certinho? É isso aí, gente. Então, está bem explicadinho, né, que a gente foi a esse desenvolvimento. O grupo 6, audiência e vidência. Boa noite. Bom, então, audiência. Como o próprio nome diz, o médium, ele ouve, né? Então, ele ouve uma voz externa, clara e distinta, de uma pessoa
como de uma pessoa viva. Então, ele ouve uma voz como de uma pessoa viva. E tem também, às vezes, uma voz íntima, que não é tão clara. Os médiuns audientes podem conversar com os espíritos. É muito bom quando o médium só ouve espíritos bons ou aqueles que têm uma mensagem a passar. Mas pode ser que o espírito mau se apegue a ele, fazendo ouvir tudo o que é mais desagradável e inconveniente. Agora, os médiuns videntes. Então, são os médiuns que veem os espíritos. E não é necessário estar de olhos abertos, pois eles são dotados de dupla vista, mas, na realidade, quem vê é o espírito. Alguns médiuns veem toda a população espírita ambiente e a se mover em todos os sentidos. Cada médium vê de um jeito, nenhum vê igual ao outro. Então, a gente percebe que é bem básico, né? Bem rapidamente. E esse médium que vê toda a população do espírito é mais difícil e é muito complicado. Porque, às vezes, ele não consegue nem distinguir o que é espírito do que é físico mesmo. Então, é complicado, mas é mais difícil também. Agora, o grupo 7 vai falar psicofonia e psicografia. Esses nomões é nome grande, mas todo mundo vai saber o que significa. Quem é o grupo 7? Boa noite. Nós vamos falar sobre nosso grupo. Foram feitos estudos sobre vários tipos de mediunidade. Médio falante, escrita, médio mecânicos, médios intuitivos e médios semimecânicos. Os médios falantes, estes médios, eles emprestam as cordas vocais e assim dizem apenas o que o espírito quer transmitir, não impondo na fala nada que seria do próprio médium. Ele pode ter uma intuição do que vai dizer, mas as palavras são do espírito. A escrita manual é a mais simples. No entanto, a escrita nos revelado, através dela, a natureza e a moral do espírito comunicante. Médios mecânicos. São os médios que produzem movimentos de mesas, cestas. Estes médios aqui, eles recebem uma impulsão do espírito e essa impulsão faz o objeto se mover. Hoje, com o estudo e com a disciplina, já não se faz mais sentido fazer esse tipo de reuniões. Médios benevolentes, que são os médios, geralmente esses médios que fazem esse tipo de mesas, esse tipo de coisas, assim, já são médios assim, mais inferiores. Médios mais elevados, um pouco mais benevolentes, escreventes, mecânicos, são os mecânicos. Escreve, ele não tem o controle do que escreve. Ele é que atua sobre a mão. O espírito atua sobre a mão do médium. Então, ele é somente o médium mecânico. Ele escreve, mas não está sabendo o que está escrevendo. O médium intuitivo. A escrita é transmitida por intermédio do espírito. Aqui, o médium é como um intérprete e traduz o pensamento do espírito. O pensamento do espírito atravessa o médium, colocando aqui somente o que o espírito quer escrever. E escreve este mesmo assunto, o médium escreve até mesmo assunto que o próprio médium desconhece. Às vezes, o médium pode até transmitir de alguma forma, simplificar algumas palavras, sim ou não, dependendo do tipo de população ouvinte. Às vezes ele quer transmitir com mais clareza, ele dá uma traduzida para que a população, né, entenda. Porque às vezes o espírito que está comunicando com ele é um espírito tão evoluído que vai comunicar, dizer
palavras tão diferentes que ninguém vai entender nada. Então, para que fique uma palestra, no caso, assim, de acordo com o que todos ouçam, ele transmite de uma forma mais simples. Por último, nós temos os médios semimecânicos. Antes dos médicos semimecânicos, no médio puramente mecânico, o movimento da mão é independente da vontade dele. No médio intuitivo, o movimento é voluntário. O médio semimecânico tem o impulso do espírito e, simultaneamente, vai escrevendo o que o espírito pretende transmitir. Gente, então vamos lá, né? Psicofonia. O médium fala o que o espírito está pensando, né? Fonia é da voz. Então, o espírito pensa e o médium vai falando. Existem 3 tipos de psicofonia. A psicofonia intuitiva, que o espírito passa a ideia para o médium ouve e interpreta e passa. É como se ele fosse um intérprete, né? Depois tem a psicofonia semiconsciente, intuitiva ou consciente. Semiconsciente, que enquanto o espírito vai passando a ideia, o médium vai tomando conhecimento. Ele vai entendendo o que o espírito está falando, mas ele não sabe o assunto total, e conforme ele vai falando, o assunto vai se formando em sua cabeça. E o inconsciente, psicofonia inconsciente, o espírito quer falar, o médium fica inconsciente, ele não sabe absolutamente o que o espírito quer falar, e nem depois que acaba ele sabe o que o espírito falou. Certo? Então, são esses 3 tipos de médium. São mais difíceis os inconscientes, os conscientes são os mais fáceis de se ver, né? Aqui no centro a gente tem bastante, inconsciente nós temos 1 ou 2 só, porque é mais difícil. Da mesma forma, psicografia, grafia escrita, né? Então, é a escrita dos espíritos. E a gente também tem 3 tipos de psicografia. A mecânica, que a mão do médium se movimenta, o médium não toma conhecimento absolutamente do assunto que ele está escrevendo, e ele vai escrevendo. Depois ele tem que ler a mensagem para saber o que é que ele falou. Nessa categoria a gente pode lembrar do Chico Xavier, porque ele precisava de ter essa isenção maior, porque ele estava trazendo coisas instrutivas que muitas vezes ele nem sabia do que se tratava, então ele tinha essa psicografia mecânica. A semimecânica é aquela que, enquanto o médium vai escrevendo, as palavras vão aflorando na cabeça dele e ele vai falando. Enquanto ele não escreve uma palavra, não surge a outra. Por exemplo, ele vai escrever amor. Fica amor, ele fica, imagina na cabeça dele, amor, amor. Aí ele escreve. Aí já vem outra. É eterno, porque conforme ele vai escrevendo, vai surgindo a ideia. Então, conforme ele escreve, a ideia surge. Então, é semimecânico, porque ele é na mente e na mão. E mecânico, semimecânico e intuitivo. Intuitivo é que o médium sabe exatamente o que o espírito quer falar. O espírito chega e passa a ideia e o médium vai escrevendo. Então, esse é muito mais comum e também existe muito mais interferência do médium, porque às vezes o espírito quer falar uma coisa pequena e o médium floreia, se ele for de florear. Às vezes o espírito quer falar uma coisa muito bonita, mas o médium é muito prático, então ele fala, a ideia passa, mas o conteúdo é do médium. Então, são esses 3 tipos. Às vezes fica um pouco confuso, que é muito nome, né? Mas a gente vai decorando com o tempo. E com isso nós encerramos o nosso estudo das comunicações com os espíritos. É interessante que vocês leiam e estudem o livro dos médiuns. Nós já fizemos não sei quantos coens, e a gente até hoje, no nosso grupo mediúnico,
eu trabalho na quarta-feira, uma vez por mês a gente estuda o livro dos médiuns. A gente estudou há 2, 3 meses atrás tipologia. Até falei para a Marlene, você foi premiada, Marlene. Nós estudamos esses dias para trás. Então a gente estuda constantemente, porque cada vez que a gente estuda, a gente vê lá uma nuancezinha, um pedacinho que a gente não viu antes. E a gente vê que são nomes complicados, a gente precisa tomar conhecimento de tudo isso. Então vamos agradecer mais uma vez a Deus, a Jesus, aos nossos anjos guardiões, aos mentores espirituais, por mais esse estudo, que ele seja de muito proveito para todos nós e que possamos ser perseverantes e para colocar em prática todos esses estudos, Senhor, com muita humildade, com muito amor, com muita alegria também. Que todos possamos seguir na paz de Jesus, levando todo esse amor, toda essa luz. Que assim seja.